Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade da semana 17. Vamos lá? A primeira questão pediu: escreva como se lê as seguintes frações. Lembrando que o número 2 é o numerador e o número 3 é o denominador. Os denominadores, sempre a gente vai falar em parte ordinários, né? Terço, quarto, quinto, sexto. Lembrando que tem que colocar ele em plural, né? Porque eu tenho lá 2 terços. Então, é 2 terços ou 2 terços, né? Então, eu tenho 2 partes coloridas de 3 partes divididas, tá? Então, lembre-se, o numerador é a parte colorida da minha fração. O denominador é a parte dividida, né, do meu desenho, certo? Então, como eu vou ler essa primeira? 2 terços. A letra B, que é 4/7, eu leio 4/7, tá? A letra C, 7/8. E a letra D, 3/9. Nas provas finais do segundo bimestre da Escola Municipal, um aluno obteve o seguinte resultado. Matemática, ele acertou 8 questões corretas em 10. É a mesma coisa que eu tivesse comendo 8 partes de uma pizza, que ela foi dividida em 10 partes. Então, a parte dividida sempre no denominador. A parte acertada, ou a parte comida, sempre no numerador. Então, qual fração corresponde a questões corretas da prova de matemática? Então, eu acertei 8 de 10. Então, a fração seria 8 décimos. Essa fração é uma fração, né, de denominador 10. É uma fração decimal, certo? A número 3. Sara fez um bolo para seus filhos e o repartiu em 24 pedaços iguais. Então, quer dizer que o total de bolo que ela partiu foi 24 pedaços. Esse seria o total. João comeu 3 pedaços, Pedro comeu 4 pedaços, Marta comeu 5 e Jorge não comeu nenhum. Qual fração que indica essa forma? Então, se ele foi dividido em 24 pedaços, o meu denominador vale 24. Então, eu tenho duas opções, ou a letra A ou a letra D. Quando eu juntar os pedaços que eles comeram, ele vai no numerador. Então, se juntando 3 mais 4 que Pedro comeu, vai dar 7. E 7 mais 5 vai dar 12. Como o Jorge não comeu nenhum, então a fração que corresponde a essa aí seria 12/24 avos, tá? Quando o número é acima de 10, que não seja decimal, nós vamos escrever o número normal, e na palavrinha final chama de avos. Em vez de ser avós com acento, ele é avos. Então, até do 2 até o 9, ele é em partes ordinárias. 10, 100, 1000 é decimal, décimo, centésimo, milésimo. E acima de 10, que seria 11, 12, 13, 14, que não seja essas frações decimais, nós vamos ler 12/24 avos, tá? Então, só é lembrar dos avós aí, né? Você escreve o número normal e coloca avos, sem acento, tá bom? Número 4. As partes sombreadas da figura abaixo representam que fração do todo? Então, lembrando que a parte colorida sempre vai em cima e a parte dividida vai embaixo. Então, eu tenho 2 partes coloridas e um desenho foi dividido em 6 partes. Então, a fração é 2/6. Letra A. Considerando as partes pintadas, a figura que corresponde à fração 2/8 é. Então, eu tenho que ser um desenho que tem 2 partes coloridas. Então, seria ou a letra A ou a letra C. E o meu desenho tem que ser dividido em 8 partes. Na letra A tem 10 partes, na letra C tem 8 partes. Então, a fração que corresponde a esse desenho é o desenho da letra C. O próximo. Ana fez uma torta de chocolate. A torta foi dividida em 12 pedaços iguais. Ela deu 7 pedaços para sua vizinha e ficou com o restante. Qual fração do total representa os pedaços da torta que restaram? Então, nessa aqui, ele quer
a fração que restaram. Eu até marquei errado aqui, ó. Vocês corrigem aí, por favor. Restou 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria a letra B, 5 dozeavos. A fração total é 7 dozeavos da parte colorida. Mas, como ele perguntou a fração que restou, é letra B, 5 dozeavos, tá? Corrige aí, por favor. Que na hora de colocar aqui, ela desconfigurou e veio para cá, tá? Então, a letra B, certinho? Agora, a atividade do livro. Qual fração representa a parte da região quadrada acima que não foi pintada de laranja? Então, no desenho, eu não coloquei o desenho aqui, mas no desenho ele tem 5 oitavos. Ele quer que a parte que não foi pintada de laranja, né? Ele não quer a parte que foi pintada de laranja. Qual fração representa a região quadrada inteira? Quer dizer, a parte inteira é o total. Então, quanto que ele foi dividido? Ele foi dividido em 8 partes. Então, que é a parte inteira, quer dizer que tem 8 de 8, que seria 8 oitavos, certo? Então, quando ele fala a parte inteira, por que ela é inteira? Porque quando eu dividi, ó, esse sinal aqui da fração, esse tracinho da fração, significa que ele é dividido. É a mesma coisa que 5 dividido por 8. 8 dividido por 8. Quando eu dividir 8 por 8, vai dar 1. Então, quer dizer que eu tenho um inteiro colorido total, né? Então, eu tenho um desenho inteiro colorido. Então, lembre-se agora, da agora para frente, você tem que saber isso. Que essa fração significa que o de cima está dividido pelo de baixo. Então, esse símbolo aqui, desse traço da fração, significa o traço da divisão. Então, a mesma coisa que eu fazer 8 dividido por 8, 5 dividido por 8, tá? E assim, ó, na fração 5 oitavos de uma região plana, o que indica o denominador 8? O denominador 8 indica que a região plana foi dividida em 8 partes iguais. E o numerador? O numerador 5 indica que foram consideradas 5 partes dessa região, né? Então, o 8 é a parte dividida e o 5 é a parte considerada, a parte colorida e assim por diante, tá bom? No caderno, escreva a fração correspondente à parte pintada de cada figura. De verde, quantas partes coloridas ele foi pintada? 2 partes. E quantas que ela foi dividida? 3. Então, a fração seria 2 terços. De amarelo, quantas partes coloridas que eu tenho? 7. Quanto que ele foi dividida? Em 10. Então, 7 décimos. Uma fração decimal. De marrom, eu tenho apenas uma parte colorida de um desenho dividido em 3. Então, eu leio 1 terço. De laranja, aqui eu tenho 5 partes coloridas de um desenho dividido em 9 partes. Então, 5 nonos. De lilás, eu tenho 4 partes coloridas de um desenho dividido em 4. Então, seria 4 quartos, quer dizer que eu tenho uma fração inteira colorida, um desenho inteiro colorido. Isso aqui é uma fração inteira, ó. 4 quartos é a mesma coisa que um inteiro. Quando eu dividir 4 por 4, vai dar 1. Um inteiro, um desenho todinho colorido. De azul, eu tenho 3 partes coloridas de 8 divididas, então a fração se torna 3 oitavos. A próxima. Desenhe no caderno uma figura para representar cada fração e pinte as partes correspondentes. Aqui é um desenho aleatório, você pode desenhar qualquer tipo de desenho, tá? Mas que corresponde a essa fração. Exemplos de figuras de partes pintadas. Então, isso aqui foi só apenas um desenho. Você poderia ter feito outros, né? Da maneira que achar mais fácil. Aqui eu quero colorir 3 de 4. Desenhei um desenho com 4 partes divididas e colori 3 partes, certo? O outro, eu quero um desenho de 8 partes divididas. Então, primeiramente, quando eu for desenhar, eu vou ver o meu denominador. Vou ver quantas partes que ele quer ser dividido. Então, se ele for dividido em 8 partes, né, eu quero colorir 7 dele. Então, eu tenho 7 oitavos. Um sexto. Eu vou dividir um desenho em 6 partes e vou colorir apenas um dele. Então, o desenho corresponde a 1/6 desse desenho. Na letra D, eu vou fazer um desenho dividido em 6 partes e vou colorir 4 dele, né? Na letra E, eu vou fazer um desenho dividido em 3 partes e vou
colorir apenas 3. Não, então quer dizer que esse desenho tem 3 partes coloridas de 3 partes divididas. A outra, ele tem um desenho com 8 partes divididas e eu vou colorir apenas 7 partes dele, então vai sobrar uma parte. No número 7, ele pediu: escreva uma fração que representa a parte pintada de cada figura. Em seguida, escreva a fração que representa a parte não pintada. Então, você vai fazer 2 frações aí. A parte pintada, então esse desenho tem 5 partes divididas, então no meu denominador vale 5. A parte colorida tem 3. Então, a primeira fração que eu vou formar é 3 quintos. E o que sobrou dele? Sobrou dois retângulos aqui, né, que não está colorido. Qual que é a fração que representa? 2 quintos. Na letra B, eu tenho um desenho aqui que ele tem um total de 12 quadradinhos, né? Então, ele foi dividido em 12 partes. A parte colorida, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 partes coloridas de 12. E o que restaram? Também foi 6. Então, 6 dozeavos. Agora, o número 17, ele pediu para você escrever como se lê. A letra A ficou 1/9. Na letra B, 7/8. Na letra C, 13/28, né? Na letra D, 15/93. Na letra E, 7 milésimos. Por que é milésimo? Porque ele é uma fração decimal. Na letra F, 9 centésimos, porque também é uma fração decimal, certo? Então, lembrando que acima de 10 eu vou escrever avos, né? Aqui no livro até colocou ou 13/28, mas o certo para a gente ficar mais fácil para entender, né? O modo de escrever é 28 avos, tá? Só escrever avós sem um acento. Na 18, escreva as frações no caderno. 5 sextos. Então, eu vou escrever 5/6. 13/30, o 13 em cima e 30 embaixo. 9 centésimos, uma fração decimal, 9/100. 4 quartos, uma fração inteira, 4/4. Então, vocês vão fazer as suas correções, né, de acordo com a nossa correção. E qualquer dúvida, vocês perguntam à professora. Mas faça com capricho, não deixa de fazer, tá, a correção. E também não esqueça de enviar as atividades e as fotos de atividade de vocês, para estar validando a presença e também para estar valendo a nota aí de participação, a nota de atividade, tá ok? E qualquer dúvida, a professora está à disposição aí. Então, tenha uma boa aula. Até a próxima.